Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por estar conosco hoje. Eu acredito que a palavra de Deus vai ajudar você a desfrutar sua vida como nunca antes. Na verdade, vamos continuar a mensagem que comecei ontem e espero que tenha nos assistido, mas se não assistir, você vai entender. Eu estou falando sobre viver de acordo com Deus. Isso significa que nós cremos no que a palavra de Deus diz, ainda que não vemos e não sentimos, se parece fazer algum sentido ou não para nós, nós vamos continuar crendo em Deus. Sabe, até que paremos de questionar todas as coisas. Eu não entendo isso, isso não faz sentido. Bem, tem coisas que Deus diz que nós não entendemos, mas não precisamos entendê-las para obedecê-las. Sabe, eu não entendo a eletricidade, mas eu a uso. Eu não entendo a gravidade, mas estou feliz por tê-la, porque ela está mantendo os meus pés nesta plataforma. É incrível como no reino natural há tantas coisas que nós usamos e aceitamos como fato que nós não podemos ver, mas quando se trata da palavra de Deus e das suas promessas, queremos sentir e ver tudo. Tive que me decidir há alguns anos e eu apenas vou crer na palavra de Deus. Eu vou acreditar nas promessas de Deus, a fim de andar com Deus, que é a forma como devemos viver, porque é a melhor vida para viver. Nós precisamos estar de acordo com Deus, e então é disso que falamos ontem. Você está de acordo com Deus em relação ao seu passado? Porque os erros e os pecados do passado, se você se arrependeu deles, a Bíblia diz que Deus os perdoa e diz também que Ele os perdoa por causa dele mesmo. E eu amo isso, eu digo às pessoas o tempo todo, se alguém te machucou, faça um favor a si mesmo, perdoe esse alguém. Talvez eles não mereçam o seu perdão, mas você merece ser livre, você merece ter paz e merece realmente ter alegria. E a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, mas muitas vezes nos apegamos a coisas que as pessoas nos fizeram no passado e nos apegamos a coisas que nós fizemos. E Deus quer que você entenda que o que é passado e você realmente não pode voltar e fazer nada sobre ele, exceto aprender com ele. E é uma ótima coisa a se fazer. Aprenda com seus erros e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Uma das formas pelas quais ele faz coisas ruins cooperarem para o bem é nos ajudando a aprender a não fazê-las novamente. E a última escritura que quero compartilhar sobre deixar o passado, e então vamos continuar e falar do seu futuro. O apóstolo Paulo, disse, uma coisa eu faço. Agora, alguém como Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, se ele dissesse, olha, uma coisa que eu faço, eu ia querer ouvir tipo, ok, se tem uma coisa que é tão importante para Paulo, eu quero saber o que é rapidamente. Filipenses 3:12-13 diz, não que eu já tenha conquistado tudo, ou já tenha alcançado a minha meta, ele estava falando de prosseguir para a perfeição, mas eu continuo a tomar posse daquilo pelo qual Cristo Jesus conquistou para mim. Ele diz, eu quero tudo que Jesus morreu para me dar. Eu quero. E precisamos ser assim. Irmãos e irmãs, eu não me considero como tendo conquistado tudo, mas uma coisa eu faço, e aqui vem, esquecendo-me do que ficou para trás, e com esforço avançando para o que está por vir, e eu fico feliz que a palavra esforço esteja aqui, porque nós temos que nos esforçar. Temos um inimigo, o diabo, ele está constantemente atrás de nós, tentando roubar nossa fé, nossa alegria, nos deixar com medo, e temos que ter um pouco de resistência. Não significa que temos que viver na miséria, podemos viver no descanso de Deus, mas nos foi dada a autoridade sobre o inimigo. Mas temos que usar essa autoridade e não ficar adormecidos. Então pare de viver no passado, porque não é lá que Deus está. Ele é o grande eu sou, não o grande eu fui. Vamos falar sobre seu futuro. Você está de acordo com Deus sobre o seu futuro?
Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperá-los e não prejudicá-los. Planos para lhes dar esperança e um futuro. Bem, quais são seus pensamentos para o futuro? Sabe, eu não sei. Eu não faço nenhuma ideia. Provavelmente mais dos mesmos problemas dia após dia. Não, você precisa ter um sonho para o seu futuro. Precisa ter uma esperança e um plano para o seu futuro. E mesmo que não seja um plano super definido, onde você acha que sabe exatamente o que vai acontecer, você pode pelo menos dizer: eu acredito que eu tenho um bom futuro, que coisas boas vão acontecer comigo e que Deus tem um bom plano para mim. De fato, eu digo às pessoas, muitas vezes, todos os dias ao se levantar, diga: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Agora, às vezes, quando você teve um passado muito ruim, você tem dificuldade de crer que terá um bom futuro, mas eu estou dizendo que Deus quer que você acredite que coisas boas estão vindo para o seu futuro. Cara, alguém precisa tomar posse disso. Hoje você está deprimido, está triste, não tem alegria, tem uma atitude ruim, porque só pensa no passado e no que passou, não. Tome uma decisão, você vai crer, algo de bom vai acontecer comigo. Deus tem um bom plano para o meu futuro. Agora, o que você está dizendo sobre o futuro? Ezequiel 37 nos ensina que devemos profetizar nosso futuro. E profetizar significa apenas falar. Agora, lembre-se, eu disse ontem, em Romanos 4:17, a Bíblia diz que servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, quando Deus planeja fazer alguma coisa, antes que isso aconteça, Ele fala disso como se isso já tivesse acontecido. Então é por isso que você pode estar no meio de algo ruim que está acontecendo em sua vida e você pode dizer: coisas boas vão acontecer comigo. Agora, deixe-me perguntar, se você vai dizer alguma coisa, por que não dizer algo bom? Em vez de dizer algo ruim. Se você já tem algo ruim, por que profetizar o pior para si mesmo? Por que não dizer algo de bom? E sabe, eu aprendi isso há muito tempo e, sabe, há pessoas que chamam o evangelho de nomear e reivindicar, e isso não é absolutamente o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de dizer o que Deus diz, concordar com Deus. Deus não diz que todos seremos bilionários, então não posso sair por aí dizendo que eu sou bilionária. Mas eu posso dizer: Deus tem um bom plano para o meu futuro, porque Ele diz que tem um bom plano para o meu futuro. Eu posso dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque Ele diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Posso dizer: meus pecados estão perdoados, porque Ele diz que os meus pecados estão perdoados. Então precisamos dizer o que Deus diz e não repetir as mentiras que o inimigo faz vir em nossas cabeças. Então, Ezequiel 37, os primeiros 10 versos. Ezequiel foi aparentemente levado pelo Espírito para um vale de ossos secos e mortos. E ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos secos geralmente indicam que algo está morto. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e eu vi muitos ossos no chão daquele vale, ossos que estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem viver? Eu disse: ó soberano Senhor, tu o sabes. Noutras palavras, Ezequiel disse: eu não sei o que fazer. Eu não tenho a capacidade de fazê-los reviver, mas você, Deus, pode fazer qualquer coisa. Então Deus lhe disse: agora ouça isso, profetiza a esses ossos e diga-lhes. Então Deus está lhe dizendo para falar com esses ossos secos e mortos? Profetizar significa apenas falar. E assim ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Lembre-se, eu disse, vamos profetizar a palavra de Deus, não vamos tentar profetizar aquilo que queremos. Vamos profetizar a palavra de Deus. Eis o que o soberano Senhor diz a estes ossos: farei entrar o fôlego em vós e retornareis à vida.
E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado. Agora, talvez ele se sentisse tolo, de pé no vale, falando com aqueles ossos mortos. Sabe, quando Deus começou a me ensinar sobre declarar a palavra de Deus em voz alta e profetizar ou falar coisas que ainda não eram uma realidade em minha vida, eu me sentia muito, muito tola. Mas sabe, isso se tornou grande parte da minha vida. E eu confesso que significa dizer a mesma coisa. Eu confesso a palavra de Deus o tempo todo, porque eu quero que as promessas da palavra de Deus sejam uma realidade em minha vida. Eu olhei, tendões e carne apareceram neles, e a pele os cobria, mas ainda não havia fôlego neles. Verso 9. Então ele me diz: profetiza o fôlego, profetiza, filho do homem, e diga-lhes, e isto é o que diz o soberano Senhor: vem fôlego dos quatro ventos e sopre nestes mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e eles vieram à vida, e então se levantou um grande exército. Então aqui ele começa com vale cheio de ossos secos, mortos, e acaba com um poderoso exército, firme de pé. Isso pode parecer um exemplo bobo. Digamos que você tem 1 tonelada de problemas financeiros e está sempre falando do quão quebrado está, do quão afundado em dívida está. Está com a conta bancária sobrecarregada, está com saldo negativo e você tem essas dívidas, essas contas vencidas, cobradores ligando para você o tempo todo, então, e você fala disso o tempo todo. E conta aos seus amigos e fala disso no almoço. Só pensa nisso. Que tal um novo plano? Que tal pegar o seu talão de cheques e falar com ele? Talão de cheques, eu profetizo a você que tudo onde coloco a minha mão prospera e tem sucesso. Eu oferto em obediência a Deus, então ele a devolve a mim. E você vai ter um saldo positivo, um transbordamento. Eu vou sair das dívidas e ser capaz de ofertar para todas as pessoas que precisarem. É isso que eu tenho a lhe dizer. Agora, eu sei que alguns provavelmente pensam que eu fiquei louco e talvez já tenha pensado eu vou desligar esta TV. Bem, eu não disse nada para você que não esteja na Bíblia. Eu ensino a Bíblia. E se Ezequiel pôde profetizar sobre um monte de ossos secos, você pode profetizar para o seu talão de cheques. Lembre-se, dele será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada de volta para você. E você diz, bem, não vejo como algo de bom pode acontecer, me sinto sem esperança. Bem, Davi disse no Salmo 27:13, o que teria sido de mim se eu não tivesse acreditado? Veja, no que você está acreditando? Talvez esteja quebrado agora, mas você sempre vai estar quebrado? Me lembro que eu sempre dizia, nunca vamos ter dinheiro. Toda vez que recebemos algum dinheiro, algo quebra e leva tudo da gente. Nunca vamos ter casa própria, nunca vamos ter um carro novo. Bem, eu estava concordando com o diabo o tempo todo. Mas eu comecei a fazer exatamente o que estou lhe dizendo. Nós ofertamos, somos fiéis nas ofertas a Deus, dizimamos. E eu creio que onde eu colocar a minha mão prosperará e terá sucesso. Bem, as coisas mudaram em minha vida desde que eu coloquei a minha boca em acordo com a palavra de Deus. O que teria me acontecido se eu não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos? O que você diz sobre si mesmo? Você diz o que Deus diz sobre você ou diz o que as pessoas disseram sobre você? Ou você diz o que você pensa ou sente? Primeiro, Deus te ama e você deve dizer, Deus me ama e Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama com um amor perfeito. Ele me criou. Eu não sou um erro. Sabe, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. E sabe, muitas pessoas, elas lutam para ficar bem com Deus.
através das suas obras. E eu fiz isso por anos e anos. Mas veja, muitas dessas coisas Deus diz que já somos e assim. Vivemos nossa vida como alguém que está tentando sentar numa cadeira onde já está sentado. Eu vou chamar a Erin aqui, ela vai me ajudar, ela vai fazer sua estreia na TV atuando como uma tola aqui em cima comigo. Agora, vou continuar. Você pode sentar aqui e parecer bonita por um minuto. Como a Bíblia diz, se você meditar na palavra de Deus dia e noite, tudo que colocar a mão prosperará e terá sucesso. Então, se você está fazendo a parte que Deus lhe pediu, então você pode esperar prosperar e ter sucesso em seu futuro. Bem, a Bíblia diz que ela já foi justificada através do sangue de Cristo, então ela nunca pode ser justificada ou mais correta do que o que ela já é, por boas obras. Mas nós lutamos e nós lutamos tentando conseguir algo que nós já temos. Então, mostre-me, Erin, como seria tentar sentar em uma cadeira onde nós já estamos sentados. Certo. Bem, qual é o problema? Será que tô conseguindo? É frustrante, não é? É bem difícil. É. Mas você já foi reconciliada com Deus e se apenas cresce, poderia parar com toda essa batalha? Eu tô tentando, sabe? Sim, está tentando, É estamos difícil. sempre Estou tentando. tentando. Sim, nós nos esforçamos muito, é difícil, Talvez é desse difícil. jeito. Agora tente mais uma, talvez numa outra posição. Talvez assim fique melhor. Ok, agora imagine se você tentasse isso por uns 30 anos, ou quão cansada estaria estaria. exausta. Sim, exausta. Obrigada. Espero que isso ajude a entender o ponto. Eu costumava fazer isso sozinha, mas eu fiquei um pouco mais madura e eu tenho alguém para fazer para mim. Eles podem forçar os músculos em vez de mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é aquela antiga pessoa que costumava ser, é uma nova criatura. E você foi feito a justiça de Deus em Cristo. E você diz, espere um minuto, Joyce. Eu faço tantas coisas erradas. Como eu posso estar justificado com Deus? Porque Deus, Ele decidiu te enxergar como justificado com Ele. Por quê? Não porque você faz tudo certinho, mas porque você ama Jesus e Ele aceitou você e Ele já consertou todas as coisas e você está nele. Então Deus aceita o sacrifício dele e aplica isso a você. Isso não significa que você não vai querer fazer as coisas certas agora, mas veja as coisas novas sobre Deus, é que Ele nunca espera que você produza algo que Ele não tenha lhe dado. A Bíblia me diz para amar as pessoas. Mas Deus me amou primeiro, então eu tenho amor em mim para dar às outras pessoas. Ele me disse para viver uma vida justa, mas Ele me deu a justiça primeiro, que então me equipa para ser capaz de viver uma vida justa. E claro, eu não vou fazer tudo certinho, mas garanto a você, eu sou muito melhor do que costumava ser. Porque eu acredito que fui justificada com Deus. Isto me faz querer fazer a coisa certa. Mas se você acredita que você é uma bagunça, confusa, miserável, que nunca conseguirá se acertar, é exatamente o que vai continuar produzindo em sua vida. Deixe-me dizer algo, você não tem que viver no passado. Você tem um grande futuro à sua frente. Você não é um erro. Deus formou você no ventre da sua mãe com as suas próprias mãos, de uma forma maravilhosa. Davi disse, eu fui formado assombrosamente, maravilhosamente. Suas obras são maravilhosas, bem? Davi era um cara ousado. Parece que ele estava dizendo, eu sou maravilhoso. Agora, não recomendo sair por aí dizendo isso às pessoas, mas você sabe, veja, Deus fez algo maravilhoso quando criou você. E você tem dons, talentos, habilidades e algo para dar ao mundo. Você não é um inútil. Você não é um erro. Minha estrutura não estava escondida de ti quando fui criado nos lugares secretos, quando fui tecido nas profundezas da terra. Eu amo isso. Teus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos no teu livro antes que eles viessem a existir. Todos os dias da minha vida e da sua foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles viessem a existir. Não me diga que Deus não tem um plano para nós, porque Ele tem.
Ele nos fez diferentes. Então, por que passamos nossa vida tentando ser como os outros? Seja você mesmo. Seja o seu único, maravilhoso e incrível eu. E você diz, eu tenho tantas falhas, quer saber? Você tem dons e talentos também? Por que somos tão bons em olhar para o que há de errado conosco e nós achamos errado pensar no que há de certo conosco? Sabe, eu tenho falhas, eu tenho fraquezas, mas eu tenho pontos fortes também. Tem coisas que eu não consigo fazer, outras eu consigo fazer. E sabe, eu decidi celebrar o quão longe eu cheguei, em vez de ficar deprimida pelo quão longe ainda tenho que ir, sabe? E eu creio que Deus quer que você faça a mesma coisa. Romanos 12, 4-7 diz, para a justiça cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não têm todos a mesma função. De modo que em Cristo, embora muitos formamos um só corpo e cada membro pertence ao outro, temos dons diferentes, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize. Se é fé, exerça fé. Se é ensino, ensine. E ele continua dizendo que Deus deu a todos nós diferentes dons e ele não quer que tentemos ser como os outros, ele quer que trabalhemos juntos. Sabe, o nosso corpo não é... As minhas mãos não têm ciúmes dos meus pés. Se meus pés ganham sapatos novos, e se eu tenho dificuldades em calçá-los, minha mão vai direto para o resgate do meu pé e então me ajudará a calçá-los. Ela não diz, não vou te ajudar. Eu queria um sapato novo, eu não ganhei, então eu não vou ajudar você. Não somos assim. Se uma parte do seu corpo dói, tudo dói. Se o seu dedinho dói, fica tudo dolorido. Vamos parar de ter ciúmes uns dos outros, de nos comparar uns com os outros e começar a amar uns aos outros e acreditar no que a Bíblia diz. Sabia que você tem sabedoria? Então pare de sair por aí dizendo, não sei o que fazer. Não consigo ouvir de Deus. Não diga não consigo ouvir de Deus, diga eu ouço de Deus. E você diz, mas eu não. Eu não sei se eu ouço de Deus, Joyce, eu não sei como eu ouvir de Deus. Bem, sabe como Deus fala? Ele fala através da palavra. Ele fala naquela voz mansa e delicada que Elias ouviu, ou alguns chamam de sussurro. Eu acho que muitas vezes, lá no fundo, nós sabemos o que devemos fazer. Não sabemos como devemos, mas sabemos que nós sabemos. Deus fala com você através de outras pessoas. Deus fala comigo muitas vezes através da minha filha. Ela me conhece muito bem, sabe? Ela me entende. Às vezes estou passando por algo, não sei o que fazer, e ela diz, bem, mãe, eu acho que é isso que você deve fazer. E com certeza esta era a resposta certa. Às vezes Deus fala através das nossas circunstâncias, mas se Ele continuar fechando as portas, se você está tentando algo e toda a porta está se fechando na sua cara, se você tiver várias portas fechadas, é melhor considerar que esta não é a porta que Ele tem para você. E Deus falará conosco através dos nossos desejos. Eu quero fazer uma ressalva e dizer que você precisa ter cuidado com isso, porque a carne também tem desejos, mas... Sabe, eu desejo fazer o que eu estou fazendo, eu desejo ensinar e pregar, eu desejo escrever livros, eu desejo ministrar às pessoas. E parte disso me confirma o chamado que está em minha vida. A Bíblia diz que somos ungidos, eu não tenho que tentar ser ungida, eu sou ungida. Antes de sair para falar, eu não tenho que ir para um canto, em algum lugar, como eu costumava, e tentar acender a minha unção. Mas eu sou ungida. E você diz, o que é uma unção, Joyce? É a presença, é o poder de Deus em sua vida. Sabe, quanto mais forte é a unção sobre você, para fazer algo, mais se torna fácil fazer aquilo, sabe? Você é ungido. 1 João 2,20 diz, mas vós tendes a unção. Você não precisa tentar conseguir uma, você já tem. São tantas coisas maravilhosas que a Bíblia diz. Eu vou ler a última escritura e então eu vou encerrar por hoje. Gênesis 1, 26-28. Então Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança para que ele governe sobre os peixes do mar, os pássaros, o gado, os animais selvagens e sobre todas as criaturas que se movem na terra. De toda a criação de Deus, você é a coroa. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem.
A imagem de Deus, Ele os criou, macho e fêmea, Ele os criou. Você pode ouvir de Deus à medida que continua a crer na palavra de Deus e a confiar no que a sua palavra diz. Profetize a palavra de Deus para a sua vida, sobre seus filhos. Se você tem crianças pequenas, todos os dias deve profetizar sobre elas. Não precisa dizer para eles, mas pode dizer: o meu filho Sammy vai crescer e ser um grande homem de Deus. Ele vai amar a Deus e servi-lo todos os dias da sua vida. Diga coisas boas sobre os seus filhos o tempo todo, enquanto eles crescem. Diga coisas boas sobre si mesmo. Diga boas coisas sobre o seu futuro. E graças a Deus, o seu passado já foi cuidado e você não precisa se preocupar com isso mais. Eu estou te perguntando, você viverá de acordo com Deus? Se quer andar com Deus e ter o que Ele quer que você tenha, você precisa entrar em acordo com Ele. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por estar conosco hoje. Eu acredito que a palavra de Deus vai ajudar você a desfrutar sua vida como nunca antes. Na verdade, vamos continuar a mensagem que comecei ontem e espero que tenha nos assistido, mas se não assistir, você vai entender. Eu estou falando sobre viver de acordo com Deus. Isso significa que nós cremos no que a palavra de Deus diz, ainda que não vemos e não sentimos, se parece fazer algum sentido ou não para nós, nós vamos continuar crendo em Deus. Sabe, até que paremos de questionar todas as coisas. Eu não entendo isso, isso não faz sentido. Bem, tem coisas que Deus diz que nós não entendemos, mas não precisamos entendê-las para obedecê-las. Sabe, eu não entendo a eletricidade, mas eu a uso. Eu não entendo a gravidade, mas estou feliz por tê-la, porque ela está mantendo os meus pés nesta plataforma. É incrível como no reino natural há tantas coisas que nós usamos e aceitamos como fato que nós não podemos ver, mas quando se trata da palavra de Deus e das suas promessas, queremos sentir e ver tudo. Tive que me decidir há alguns anos e eu apenas vou crer na palavra de Deus. Eu vou acreditar nas promessas de Deus, a fim de andar com Deus, que é a forma como devemos viver, porque é a melhor vida para viver. Nós precisamos estar de acordo com Deus, e então é disso que falamos ontem. Você está de acordo com Deus em relação ao seu passado? Porque os erros e os pecados do passado, se você se arrependeu deles, a Bíblia diz que Deus os perdoa e diz também que Ele os perdoa por causa dele mesmo. E eu amo isso, eu digo às pessoas o tempo todo, se alguém te machucou, faça um favor a si mesmo, perdoe esse alguém. Talvez eles não mereçam o seu perdão, mas você merece ser livre, você merece ter paz e merece realmente ter alegria. E a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, mas muitas vezes nos apegamos a coisas que as pessoas nos fizeram no passado e nos apegamos a coisas que nós fizemos. E Deus quer que você entenda que o que é passado e você realmente não pode voltar e fazer nada sobre ele, exceto aprender com ele. E é uma ótima coisa a se fazer. Aprenda com seus erros e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Uma das formas pelas quais ele faz coisas ruins cooperarem para o bem é nos ajudando a aprender a não fazê-las novamente. E a última escritura que quero compartilhar sobre deixar o passado, e então vamos continuar e falar do seu futuro. Paulo, o apóstolo Paulo, disse: uma coisa eu faço. Agora, alguém como Paulo, que escreveu 2 terços do Novo Testamento, se ele dissesse: olha, há uma coisa que eu faço, eu ia querer ouvir tipo, ok, se tem uma coisa que é tão importante para Paulo, eu quero saber o que é rapidamente. Filipenses 3, 12 e 13. Diz: não que eu já tenha conquistado tudo
ou já tenho alcançado a minha meta. Ele estava falando de prosseguir para a perfeição, mas eu continuo a tomar posse daquilo pelo qual Cristo Jesus conquistou para mim. Ele diz: eu quero tudo que Jesus morreu para me dar. Eu quero. E precisamos ser assim. Irmãos e irmãs, eu não me considero como tendo conquistado tudo, mas uma coisa eu faço, e aqui vem, esquecendo-me do que ficou para trás, e com esforço avançando para o que está por vir. E eu fico feliz que a palavra esforço esteja aqui, porque nós temos que nos esforçar. Temos um inimigo, o diabo, ele está constantemente atrás de nós, tentando roubar nossa fé, nossa alegria, nos deixar com medo. E temos que ter um pouco de resistência. Não significa que temos que viver na miséria, podemos viver no descanso de Deus. Mas nos foi dada a autoridade sobre o inimigo. Mas temos que usar essa autoridade e não ficar adormecidos. Então pare de viver no passado, porque não é lá que Deus está. Ele é o grande eu sou, não o grande eu fui. Vamos falar sobre seu futuro. Você está de acordo com Deus sobre o seu futuro? Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperá-los e não prejudicá-los. Planos para lhes dar esperança e um futuro. Bem, quais são os seus pensamentos para o futuro? Sabe, eu não sei. Eu não faço nenhuma ideia. Provavelmente mais dos mesmos problemas dia após dia. Não, você precisa ter um sonho para o seu futuro. Precisa ter uma esperança e um plano para o seu futuro. E mesmo que não seja um plano super definido, onde você acha que sabe exatamente o que vai acontecer, você pode pelo menos dizer: eu acredito que eu tenho um bom futuro, que coisas boas vão acontecer comigo e que Deus tem um bom plano para mim. De fato, eu digo às pessoas, muitas vezes, todos os dias ao se levantar, diga: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Agora, às vezes, quando você teve um passado muito ruim, você tem dificuldade de crer que terá um bom futuro, mas eu estou dizendo que Deus quer que você acredite que coisas boas estão vindo para o seu futuro. Cara, alguém precisa tomar posse disso. Hoje você está deprimido, está triste, não tem alegria, tem uma atitude ruim, porque só pensa no passado e no que passou. Não. Tome uma decisão. Você vai crer: algo de bom vai acontecer comigo. Deus tem um bom plano para o meu futuro. Agora, o que você está dizendo sobre o futuro? Ezequiel 37 nos ensina que devemos profetizar nosso futuro. E profetizar significa apenas falar. Agora, lembre-se, eu disse ontem, em Romanos 4:17, a Bíblia diz que servimos a um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então, quando Deus planeja fazer alguma coisa, antes que isso aconteça, ele fala disso como se isso já tivesse acontecido. Então é por isso que você pode estar no meio de algo ruim que está acontecendo em sua vida e você pode dizer: coisas boas vão acontecer comigo. Agora, deixe-me perguntar, se você vai dizer alguma coisa, por que não dizer algo bom? Em vez de dizer algo ruim. Se você já tem algo ruim, por que profetizar o pior para si mesmo? Por que não dizer algo de bom? E sabe, eu
Eu aprendi isso há muito tempo e, sabe, há pessoas que chamam o evangelho de nomear e reivindicar, e isso não é absolutamente o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de dizer o que Deus diz, concordar com Deus. Deus não diz que todos seremos bilionários, então não posso sair por aí dizendo que eu sou bilionária. Mas eu posso dizer, Deus tem um bom plano para o meu futuro, porque Ele diz que tem um bom plano para o meu futuro. Eu posso dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque Ele diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Posso dizer, meus pecados estão perdoados, porque Ele diz que os meus pecados estão perdoados. Então precisamos dizer o que Deus diz e não repetir as mentiras que o inimigo faz vir em nossas cabeças. Então, Ezequiel 37, os primeiros 10 versos. Ezequiel foi aparentemente levado pelo Espírito para um vale de ossos secos e mortos. E ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos secos geralmente indicam que algo está morto. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e eu vi muitos ossos no chão daquele vale, ossos que estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos podem viver? Eu disse, ó soberano Senhor, tu o sabes. Noutras palavras, Ezequiel disse, eu não sei o que fazer. Eu não tenho a capacidade de fazê-los reviver, mas você, Deus, pode fazer qualquer coisa. Então Deus lhe disse, agora ouça isso, profetiza a esses ossos e diga-lhes. Então Deus está lhe dizendo para falar com esses ossos secos e mortos? Profetizar significa apenas falar. E assim ele disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Lembre-se, eu disse, vamos profetizar a palavra de Deus, não vamos tentar profetizar aquilo que queremos. Vamos profetizar a palavra de Deus. Eis o que o soberano Senhor diz a estes ossos, farei entrar o fôlego em vós e retornareis à vida. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado. Agora, talvez ele se sentisse tolo, de pé no vale, falando com aqueles ossos mortos. Sabe, quando Deus começou a me ensinar sobre declarar a palavra de Deus em voz alta, e profetizar ou falar coisas que ainda não eram uma realidade em minha vida, eu me sentia muito, muito tola. Mas sabe, isso se tornou grande parte da minha vida. E eu confesso que significa dizer a mesma coisa. Eu confesso a palavra de Deus o tempo todo. Porque eu quero que as promessas da palavra de Deus sejam uma realidade em minha vida. Eu olhei, tendões e carne apareceram neles, e a pele os cobria, mas ainda não havia fôlego neles. Verso 9, então ele me diz, profetiza o fôlego, profetiza, filho do homem, e diga-lhes, e isto é o que diz o soberano Senhor, vem fôlego dos 4 ventos e sopre nestes mortos para que vivam. Então eu profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e eles vieram à vida, e então se levantou um grande exército. Então aqui ele começa com vale cheio de ossos secos, mortos, e acaba com um poderoso exército, firme de pé. Isso pode parecer um exemplo bobo. Digamos que você tem 1 tonelada de problemas financeiros e está sempre falando do quão quebrado está, do quão afundado em dívida está com a conta bancária sobrecarregada, está com saldo negativo e você tem essas dívidas, essas contas vencidas, cobradores ligando para você o tempo todo, então, e você fala disso o tempo todo. E conta aos seus amigos e fala disso no almoço. Só pensa nisso. Que tal um novo plano? Que tal pegar o seu talão de cheques e falar com ele? Talão de cheques, eu profetizo a você que tudo onde coloco a minha mão prospera e tem sucesso. Eu oferto em obediência a Deus, então Ele a devolve a mim. E você vai ter um saldo positivo, um transbordamento. Eu vou sair das dívidas e ser capaz de ofertar para todas as pessoas que precisarem. É isso que eu tenho a lhe dizer. Agora, eu sei que alguns provavelmente pensam que eu fiquei louco, e talvez já tenha pensado, eu vou desligar esta TV
Bem, eu não disse nada para você que não esteja na Bíblia. Eu ensino a Bíblia. E se Ezequiel pôde profetizar sobre um monte de ossos secos, você pode profetizar para o seu talão de cheques. Lembre-se, dele será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada de volta para você. E você diz, bem, não vejo como algo de bom pode acontecer, me sinto sem esperança. Bem, Davi disse no Salmo 27:13, o que teria sido de mim se eu não tivesse acreditado? Veja, no que você está acreditando? Talvez esteja quebrado agora, mas você sempre vai estar quebrado? Me lembro que eu sempre dizia, nunca vamos ter dinheiro. Toda vez que recebemos algum dinheiro, algo quebra e leva tudo da gente. Nunca vamos ter casa própria, nunca vamos ter um carro novo. Bem, eu estava concordando com o diabo o tempo todo. Mas eu comecei a fazer exatamente o que estou lhe dizendo. Nós ofertamos, somos fiéis nas ofertas a Deus, dizimamos. E eu creio que onde eu colocar a minha mão prosperará e terá sucesso. Bem, as coisas mudaram em minha vida desde que eu coloquei a minha boca em acordo com a palavra de Deus. O que teria me acontecido se eu não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos? O que você diz sobre si mesmo? Você diz o que Deus diz sobre você ou diz o que as pessoas disseram sobre você? Ou você diz o que você pensa ou sente? Primeiro, Deus te ama e você deve dizer, Deus me ama e Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama com um amor perfeito. Ele me criou. Eu não sou um erro. Sabe, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. E sabe, muitas pessoas, elas lutam para ficar bem com Deus através das suas obras. E eu fiz isso por anos e anos. Mas veja, muitas dessas coisas Deus diz que já somos e assim. Vivemos nossa vida como alguém que está tentando sentar numa cadeira onde já está sentado. Eu vou chamar a Elrin aqui, ela vai me ajudar, ela vai fazer sua estreia na TV atuando como uma tola aqui em cima comigo. Agora, vou continuar. Você pode sentar aqui e parecer bonita por um minuto. Como a Bíblia diz, se você meditar na palavra de Deus dia e noite, tudo que colocar a mão prosperará e terá sucesso. Então, se você está fazendo a parte que Deus lhe pediu, então você pode esperar prosperar e ter sucesso em seu futuro. Bem, a Bíblia diz que ela já foi justificada através do sangue de Cristo, então ela nunca pode ser justificada ou mais correta do que o que ela já é, por boas obras. Mas nós lutamos tentando conseguir algo que nós já temos. Então, mostre-me, Elrin, como seria tentar sentar em uma cadeira onde nós já estamos sentados. Certo. Bem, qual é o problema? Será que tô conseguindo? É frustrante, não é? É bem difícil. É. Mas você já foi reconciliada com Deus e se apenas cresce, poderia parar com toda essa batalha? Eu tô tentando, sabe? Sim, está tentando, É estamos difícil. sempre Estou tentando. tentando. Sim, nós nos esforçamos muito, é difícil, Talvez desse difícil. jeito. Agora tente mais uma, talvez numa outra posição. Talvez assim fique melhor. Ok, agora imagine se você tentasse isso por uns 30 anos, o quão cansada estaria estaria. exausta. Sim, exausta. Obrigada. Espero que isso ajude a entender o ponto. Eu costumava fazer isso sozinha, mas eu fiquei um pouco mais madura e eu tenho alguém para fazer para mim. Eles podem forçar os músculos em vez de mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é aquela antiga pessoa que costumava ser, é uma nova criatura. E você foi feito à justiça de Deus em Cristo. E você diz, espere um minuto, Joyce. Eu faço tantas coisas erradas. Como eu posso estar justificado com Deus? Porque Deus, Ele decidiu te enxergar como justificado com Ele. Por quê? Não porque você faz tudo certinho, mas porque você ama Jesus e Ele aceitou você e Ele já consertou todas as coisas e você está nele.
Então Deus aceita o sacrifício dele e aplica isso a você. Isso não significa que você não vai querer fazer as coisas certas agora, mas veja as coisas novas sobre Deus, é que Ele nunca espera que você produza algo que Ele não tenha lhe dado. A Bíblia me diz para amar as pessoas, mas Deus me amou primeiro, então eu tenho amor em mim para dar às outras pessoas. Ele me disse para viver uma vida justa, mas Ele me deu a justiça primeiro, que então me equipa para ser capaz. De viver uma vida justa. E claro, eu não vou fazer tudo certinho, mas garanto a você, eu sou muito melhor do que costumava ser. Porque eu acredito que fui justificada com Deus, isto me faz querer fazer a coisa certa. Mas se você acredita que você é uma bagunça, confusa, miserável, que nunca conseguirá se acertar, é exatamente o que vai continuar produzindo em sua vida. Deixe-me dizer algo, você não tem que viver no passado. Você tem um grande futuro à sua frente. Você não é um erro. Deus formou você no ventre da sua mãe com as suas próprias mãos, de uma forma maravilhosa. Davi disse, eu fui formado assombrosamente, maravilhosamente. Suas obras são maravilhosas, bem? Davi era um cara ousado. Parece que ele estava dizendo, eu sou maravilhoso. Agora, não recomendo sair por aí dizendo isso às pessoas, mas você sabe, veja, Deus fez algo maravilhoso quando criou você. E você tem dons, talentos, habilidades e algo para dar ao mundo. Você não é um inútil. Você não é um erro. Minha estrutura não estava escondida de ti quando fui criado nos lugares secretos. Quando fui tecido nas profundezas da terra. Eu amo isso. Teus olhos viram o meu corpo informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos no teu livro antes que eles viessem a existir. Todos os dias da minha vida e da sua foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles viessem a existir. Não me diga que Deus não tem um plano para nós, porque Ele tem. Ele nos fez diferentes. Então por que passamos nossa vida tentando ser como os outros? Seja você mesmo. Seja o seu único, maravilhoso e incrível eu. E você diz, eu tenho tantas falhas. Quer saber? Você tem dons e talentos também? Por que somos tão bons em olhar para o que há de errado conosco e nós achamos errado pensar no que há de certo conosco? Sabe, eu tenho falhas, eu tenho fraquezas, mas eu tenho pontos fortes também. Tem coisas que eu não consigo fazer, outras eu consigo fazer. E sabe, eu decidi celebrar o quão longe eu cheguei, em vez de ficar deprimida pelo quão longe ainda tenho que ir, sabe? E eu creio que Deus quer que você faça a mesma coisa. Romanos 12, 4-7 diz, para a justiça cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não têm todos a mesma função. De modo que em Cristo, embora muitos formamos um só corpo e cada membro pertence ao outro, temos dons diferentes, de acordo com a graça que nos foi dada. Se o seu dom é profetizar, profetize. Se é fé, exerça fé. Se é ensino, ensine. E ele continua dizendo que Deus deu a todos nós diferentes dons e Ele não quer que tentemos ser como os outros. Ele quer que trabalhemos juntos. Sabe, o nosso corpo não é... As minhas mãos não têm cílios dos meus pés. Se meus pés ganham sapatos novos... E se eu tenho dificuldades em calçá-los, minha mão vai direto para o resgate do meu pé e então me ajudará a calçá-los.
Ela não diz, não vou te ajudar. Eu queria um sapato novo, eu não ganhei, então eu não vou ajudar você. Não somos assim. Se uma parte do seu corpo dói, tudo dói. Se o seu dedinho dói, fica tudo dolorido. Vamos parar de ter ciúmes uns dos outros, de nos comparar uns com os outros e começar a amar uns aos outros e acreditar no que a Bíblia diz. Sabia que você tem sabedoria? Então pare de sair por aí dizendo, não sei o que fazer. Não consigo ouvir de Deus. Não diga não consigo ouvir de Deus, diga eu ouço de Deus. E você diz, mas eu não. Eu não sei se eu ouço de Deus, Joyce, eu não sei como eu ouvir de Deus. Bem, sabe como Deus fala? Ele fala através da palavra. Ele fala naquela voz mansa e delicada que Elias ouviu, ou alguns chamam de sussurro. Eu acho que muitas vezes, lá no fundo, nós sabemos o que devemos fazer. Não sabemos como devemos, mas sabemos que nós sabemos. Deus fala com você através de outras pessoas. Deus fala comigo, muitas vezes, através da minha filha. Ela me conhece muito bem, sabe? Ela me entende. Às vezes estou passando por algo, não sei o que fazer, e ela diz, bem, mãe, eu acho que é isso que você deve fazer. E com certeza esta era a resposta certa. Às vezes Deus fala através das nossas circunstâncias, mas se Ele continuar fechando as portas, se você está tentando algo e toda a porta está se fechando na sua cara, se você tiver várias portas fechadas, é melhor considerar que esta não é a porta que Ele tem para você. E Deus falará conosco através dos nossos desejos. Eu quero fazer uma ressalva e dizer que você precisa ter cuidado com isso, porque a carne também tem desejos, mas... sabe, eu desejo fazer o que eu estou fazendo, eu desejo ensinar e pregar, eu desejo escrever livros, eu desejo ministrar às pessoas. E parte disso me confirma o chamado que está em minha vida. A Bíblia diz que somos ungidos, eu não tenho que tentar ser ungida, eu sou ungida. Antes de sair para falar, eu não tenho que ir para um canto, em algum lugar, como eu costumava, e tentar acender a minha unção. Mas eu sou ungida. E você diz, o que é uma unção, Joyce? É a presença, é o poder de Deus em sua vida. Sabe, quanto mais forte é a unção sobre você, para fazer algo, mais se torna fácil fazer aquilo, sabe? Você é ungido. 1 João 2,20 diz, mas vós tendes a unção. Você não precisa tentar conseguir uma, você já tem. São tantas coisas maravilhosas que a Bíblia diz. Eu vou ler a última escritura e então eu vou encerrar por hoje. Gênesis 1, 26 a 28. Então Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança para que ele governe sobre os peixes do mar, os pássaros, o gado, os animais selvagens e sobre todas as criaturas que se movem na terra. De toda a criação de Deus, você é a coroa. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou, macho e fêmea, Ele os criou. Você pode ouvir de Deus à medida que continua a crer na palavra de Deus e a confiar no que a sua palavra diz. Profetize a palavra de Deus para a sua vida, sobre seus filhos. Se você tem crianças pequenas, todos os dias deve profetizar sobre elas. Não precisa dizer para eles, mas pode dizer, o meu filho Sammy vai crescer e ser um grande homem de Deus. Ele vai amar a Deus e servi-lo todos os dias da sua vida. Diga coisas boas sobre os seus filhos o tempo todo, enquanto eles crescem. Diga coisas boas sobre si mesmo. Diga boas coisas sobre o seu futuro. E graças a Deus, o seu passado já foi cuidado e você não precisa se preocupar com isso mais. Eu estou te perguntando, você viverá de acordo com Deus? Se quer andar com Deus e ter o que Ele quer que você tenha, você precisa entrar em acordo com Ele.
vida, sobre seus filhos. Se você tem crianças pequenas, todos os dias deve profetizar sobre elas. Não precisa dizer para eles, mas pode dizer: o meu filho Sami vai crescer e ser um grande homem de Deus. Ele vai amar a Deus e servi-lo todos os dias da sua vida. Diga coisas boas sobre os seus filhos o tempo todo, enquanto eles crescem. Diga coisas boas sobre si mesmo. Diga boas coisas sobre o seu futuro. E graças a Deus, o seu passado já foi cuidado e você não precisa se preocupar com isso mais. Eu estou te perguntando, você viverá de acordo com Deus? Se quer andar com Deus e ter o que Ele quer que você tenha, você precisa entrar em acordo com Ele.